Quando você acreditar em algo, não espere que outras pessoas acreditem. Porque é muito difícil a pessoa entender o que está passando na sua cabeça. Na nossa cabeça tá tudo desenhado, vai acontecer assim, vai acontecer assado. E a chance de dar errado, bicho, é 98,9%. Fala pessoal, beleza? Lucas Ventura aqui com mais um podcast MCast. Hoje com dois convidados muito especiais. Tive o prazer de conhecê-los há um ano atrás. Mas antes de chegar neles e nos grandes números deles, apresentar aqui o nosso parceiro, né, de podcast hoje, nosso Claston Ferreira. Vai, Claston. Fala pessoal, estamos aqui com mais um MCast. Conhecendo aqui um pouco da história de uns amigos nossos aqui que a gente adquiriu, que mesmo em ramo diferente, a gente tem muita coisa parecida, né? Trajetória. Problemas para resolver. Passar aqui a bola para eles, para acabar com essa expectativa. Se apresentem, meninos, falem quem são vocês, nome, família, empresa. Pode arrochar, fica à vontade. Se tem cachorro. Olha a responsabilidade aqui, tá na frente dos caras deles. Cara, eu sou o Rômulo Rabelo, sou sócio fundador aí da 2RF Games, né? Fundei ela há uns anos atrás como RRF Games, aí acho que vai ter muita gente que vai lembrar desse nome. E ao longo do processo a gente fez algumas mudanças, mudou nome, chegou numa fase da empresa que a gente adquiriu uma outra empresa, e aí onde foi o meu sócio aqui que vai se apresentar, onde ele chegou. Massa. Beleza, galera. Diogo Botelho, eu entrei aqui no meio do caminho, quando a gente fala da empresa, eu entrei do meio do caminho, né? A gente adquiriu uma sociedade há 2 anos atrás, mas já conheci o Rômulo de faculdade. A gente foi amigo da faculdade, a gente costuma brincar que fazíamos parte de um grupo específico da faculdade, o grupo dos lisos, né? Eu estudava na faculdade que tinha um poder aquisitivo alto, aí tinha mais ou menos ele, o Diego, uns amigos ali. O Wilson ainda era um liso menos que não era tão liso, a gente se juntou ali e ficou o grupo dos lisos. Né? Então, tem gente que se destaca pela beleza e tem gente que se destaca por ser lisa. Modesta parte, pelas dificuldades financeiras, é verdade. Mas essa liseira uniu muito a gente, até hoje, esse mesmo grupo que se formou lá na faculdade, hoje a gente contato. É bem próximo, né? A gente divide aí uma vida inteira. E profissionalmente, eu e o Rômulo, desse grupo, né? Profissionalmente, eu e o Rômulo estamos juntos, né? Estamos à frente de 2 grandes empresas aí. Massa. Só para contextualizar aqui, os meninos hoje são um dos principais vendedores. Vocês trabalham mais no B2C, né? Empresa pouco, né? 100% B2C. 100% B2C, né? Parte de games aí, de consoles, acessórios, né? Controles, a parte de jogos também. E vocês começaram em qual ano, assim? Eu já conheço a tua história, se tu puder falar aqui pra gente. Fala um pouquinho. Cara, massa que só. Eu comecei em 2016, né? Janeiro de 2016, eu peguei um PS3 do filho do meu ex-patrão e vendi para um cara via OLX. E o que me despertou na época, né, eu trabalhava numa confecção, trabalhei durante 7 anos nessa confecção, era um segmento massa, indústria, é muito encantador. Só que a gente viu em 2015, foi muito difícil, que foi a crise lá, depois daquela eleição de 2014, 2015, a conta chegou e para a confecção foi um ano muito difícil na época. Foi a política e aquilo me deixou muito inquieto, porque eu sempre dentro da confecção, eu conseguia fazer umas rendas extras, né? Eu trocava cheque para os fornecedores da confecção, eu tinha uma reservinha, eu tinha um crédito no banco, peguei um dinheiro emprestado, e em 2015 isso cessou, né? Porque ficou muito ruim, a venda caiu mais de 50% na época, e isso aqui me deixou inquieto, só fiquei inquieto o ano inteiro. E aí naquele 2015 meu ex-chefe, né, chegou para mim: Romulo, compra um videogame pro meu filho, que ele quer um Xbox One, tal, ele tá me perturbando, tal, não entendo nada. E lá fui eu, né? Fazia tudo dentro da empresa. Lá vai eu no centro comprar um videogame, isso em dezembro. E, tipo assim, fui numa loja, acho que foi na Neri Games, que tinha ali na Pedro I, se não me engano.
E tipo assim, entrei na loja, cara, tem Xbox, tem tanto, tal. Cara, eu vou só ali na Americanas e volto. Aí tem quantas peças? Não, cara, tem o suficiente e tal. E aí fui, andando lá na Americanas, né? Cheguei na Americanas, tava mais caro, fiquei um pouquinho aproveitando o ar-condicionado, voltei. Quando eu voltei, cara, coisa de meia hora, 40 minutos. O cara tinha vendido todos os videogames. E eu, como sempre fui um cara inquieto, assim, de querer, de ter curiosidade. Eu sou aquele cara que chega numa empresa, eu fico vislumbrando faturamento, números, rendimentos. Em tudo canto que eu chego, eu tenho essas características. E aí, beleza. Aí fiquei naquela, ele arrumou o videogame para outro dia. Nesse mesmo dia eu liguei para outras empresas. E os caras, banqueiros, botando banca mesmo para vender. Eu falei, porra, bicho. Beleza, consegui comprar no outro dia dessa mesma loja. Não, cara, amanhã eu vou conseguir umas peças, tal. Comprei esse videogame. Ele deu o presente de Natal pro filho e fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi em janeiro, o cunhado desse meu ex-chefe tinha ido a São Paulo, comprou um videogame em São Paulo e chegou, cara, vou comprar um PlayStation 4 por tanto, bem baratinho, não sei o quê. E nessa época eu tava com os preços, foi coisa de 2 semanas, então eu tava com os preços muito frescos dos videogames na mente. Quando ele falou, eu fiz um cálculo mental. Pô, o cara teve um lucro X e tal, eu tô com esse dinheiro na conta, que era o dinheiro do empréstimo, inclusive eu já tinha menos do que o saldo devedor, por causa que eu tirava um dinheirinho para sustentar a vida, né? Então começou a tirar sem repor. E aí eu falei, cara, eu tô com esse dinheiro aqui, ele vai se acabar. Cheque especial. Era um CDCzinho, porque eu tinha uma taxinha boa no Banco do Brasil na época. E aí eu falei, tu pegou o cartão do cara? Peguei, bicho, mas me dá. Na mesma hora eu chamei o cara, Hassan, até hoje falo com ele, eu tô indo a São Paulo em breve, vou lá visitá-lo. E aí, cara, tem videogame? Tem, quanto é, não sei o que, mas me manda 4 peças. Não, mas só paga à vista, não sei o que. Eu falei, não, tá bom. Aí fiz a transferência na época. E assim foi, assim começou. Essas 4 peças foram chegar no final de janeiro. Via Correios? Via BAC. Inclusive eu fui a São Paulo a trabalho com essa minha prima, que era também dona da confecção. Fui conhecer esse dito Hassan, lá na 25. Tem um topetão igual ao dele. O topete bonitão, o topete. Vou até mandar esse bonitão, podcast conheci ele recente, o topete. Um cabazão aprumado. E aí, fui a São Paulo, conheci o Hassan. Cheguei lá, o Hassan me empurrou mais coisas. Tá, então vamos só pra contextualizar o tempo aqui. Isso é em janeiro. Começozinho de janeiro, comprou 4. Mas não recebi. Aí, nesse tempo, a gente, quando chegava, foi a São Paulo. Fui a São Paulo durante... Não tinha recebido os videogames ainda. Aí, na ansiedade, muito, vamos ver se esse na ansiedade, eu peguei esse PS3 do filho do meu ex-patrão e vendi. Ganhei R$300 na época. Top. Fiquei Alex satisfeito. Tu é doido? E aí, cara, fui a São Paulo a trabalho, mais ou menos no meio de janeiro, e fui conhecer o Hassan, né, ali nos horários livres. Conheci o Hassan, cheguei lá, o Hassan me empurrou o Chromecast, me empurrou o controle. Macho, leva isso aqui, tá vendendo muito, Romulo. Meu amigo, tá vendendo muito. Libanês, aquele sotaquezinho. Aquele negocinho que aí eu trouxe na mala Chromecasts, trouxe mais uns 3 ou 4 videogames e uns controles. E aí cheguei, aí beleza, trouxe do avião, né, daquele jeito, morrendo de medo, passando raio-x, do jeito que Deus ensinou, a gente veio na fé. Fazendo MVP, valendo negócio, justo. E aí trouxe videogame, quem foi meu primeiro cliente? Meu ex-patrão, me comprou um PlayStation 4, que até hoje tá na casa lá deles, que inclusive recentemente a gente fez até a limpeza. E aí vendi meu primeiro videogame novo. Quando eu cheguei a Fortaleza, um dia depois esses videogames chegaram, tem até uma foto eu abrindo lá na confecção, chegaram, e aí, cara, eu comecei o LX nem trabalhava Facebook, e aí isso startou, isso foi em janeiro. Demorei muito a vender essas primeiras peças, o pessoal tinha muita desconfiança e tal, o meu recibo era meu nome e meu CPF, né, a garantia era só 90 dias, que era a garantia mínima legal, só que comecei a perseverar, né? Começou a vendeu do meu patrão, demorou mais de uma semana para vender o segundo, aí eu fui deixar, era um cara lá na Parquelândia, eu lembro até hoje, recentemente, acho que há uns 2 anos atrás ele esteve até lá na loja e tal, e aí começou, bicho, e os Chromecast também começaram a ter muita saída. Época boa pro Chromecast. Cara, eu vou dizer um negócio pra tu, acho que o Chromecast né? pagou muita conta minha, viu? Eu vendia todo dia, mas assim, aí entrou nessa jornada, né, pra até terminar de contextualizar. E aí em novembro eu abri a loja física lá no bairro de Fátima, primeira loja física. Antes disso, meados de setembro, 10 meses depois, o negócio já tinha tomado uma proporção maior. Eu fazia as entregas na segunda, quarta e sexta à noite, que eu trabalhava durante o dia. Comecei a entregar praticamente todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu não tinha horário, e era o horário que tinha, era a partir das 18.
Então eu cheguei a fazer entregas e chegar em casa tipo 1h30 da manhã. Eu Corria lembro muito de risco, ter né, ido. com isso, Romulo? Eu Corria tinha uma muito risco. malinha Se que eu andava com os produtos já, porque às vezes eu tava fazendo entrega e aparecia venda. Moto, carro? Carro, tinha um carrinho. E, macho, eu andei. É porque agora a gente não pode mais, né, transitar com tanta liberdade nos bairros de Fortaleza, mas eu andei em cada buraco que hoje eu não ando mais, por exemplo, por questões aí de segurança. Então eu andava em todo canto, principalmente vendendo o diabo do Chromecast. O Chromecast era o carro-chefe, até então eu vendia videogame, só que eu tinha muita dificuldade pela questão de não ter a loja física, as pessoas não confiavam. Perde um pouco de credibilidade. Perdia muito. E aí o negócio foi tomando uma proporção, esse estoque ficava lá na fábrica, lá do meu ex-patrão, aí começou a não ser suficiente, aí ficou lá em casa e tal, e aí eu precisava de atendimento durante o dia, estava atrapalhando o meu trabalho, e aí foi quando eu contratei a minha primeira funcionária, a Kelvin, que está até aqui atrás das câmeras, inclusive. Massa. Até hoje aí está nos acompanhando, apesar de formalmente ela não fazer mais parte da equipe, mas ela continua assim coladinha, né? Tem a contribuição dela, né? Tem a Ela contribuição. transcendeu e agora tem a própria empresa. E aí, Massa. exatamente, eu fico morto feliz aí que ela tava buscando o sucesso dela. Massa. E aí ela levei as mercadorias tudo pra casa da Kelvin. Falei, Kelvin, então você vai ser dar atendimento durante o dia e tal, tá aqui o telefone do Souza. O Souza era o nosso motoqueiro, o Souza saía com entrega, meu amigo. Até Rapaz, hoje o Souza é nosso motoqueiro, hein? Souza era pau pra toda hora. Souza de hoje. confiança, entregava dinheiro na mão dele pra ele fazer depósito no banco, porque durante o dia eu tava preso ao trabalho, né, na confecção. E aí a Kelvin começou ali em meados de setembro, né? E começou a dar certo. Quando foi, acho que setembro, outubro, com essa chegada da Kelvin, eu comecei a considerar a loja. Mas não tinha estratégia nenhuma. Aí qual foi a opção? Vamos abrir no bairro de Fátima, porque a tia da minha então namorada morava um quarteirão do shopping Casa Rosada. E eu falei, então já tenho a Kelvin, a Neiva, tu quer trabalhar, não sei o que, tarará, a Neiva tava sem emprego, bora, eu fico cuidando da loja, não tem nenhum problema. Uma senhora no auge dos seus 50 e poucos anos, não sabia PN de videogame, mas tinha vontade de trabalhar. Da mesma forma como também a Kelvin também não sabia nada e hoje é casada com um cara extremamente gamer, o nome do filho é personagem de videogame, então eu criei esses dois monstrinhos. A Neiva não joga os videogames da atual geração, mas ela joga os retrôs, os antigos e adora. E é campeã de vendas, a Neiva, até hoje. Campeã de vendas. Cara, campeã de vendas, não é pra mostrar tudo pra você. Mas hoje ela já sabe já. Cara, sabe. Hoje ela já sabe. Ela sabe porque, pô, já são 7 anos, né? Já lá conosco. E aí abrimos o Bar de Fátima com essa. Eu achei que eu tinha muito produto. Quando eu abri a loja, eu vi que eu não tinha nada, pô. Eu mostrei até uma foto do Diogo, me criou até um trauma. Tem um trauma de canaletado vazio. Eu chego nas lojas hoje, se tiver, tipo assim, 2 dedos de um produto pro outro no canaletado, eu fico doído. Eu falei, cara, tem produto não pra poder se canaletar. O estoque tá cheio. Já está aqui pra abastecer? E aí, macho, aí foi, né? No comecinho dessa jornada, lá em janeiro, eu chamei o Diogo pra ser meu sócio, lá em 2016. Foi. Antes da compra? Não, em 2016, quando eu comecei. Em janeiro de 2016. Porque eu trabalhava, então eu precisava de alguém para me ajudar na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso de alguém que possa estar no dia a dia, no corre. Porque eu não vou pedir demissão agora. Eu tinha um salário bom, pô, eu ganhava 7 mil reais de salário. Massa. Qual era teu carro lá na época? Eu era faz tudo, pô. Faz tudo. Tem cargo, tem esse carro Um na gerente carteira, desenrolado, tem na né? CLT, faz tudo. Cara, eu fazia tudo. Eu fazia tanto da parte da empresa, cuidava do financeiro, dos números, era responsável pela produção de jeans e também cuidava muito da vida pessoal deles nessa parte de números, né? Eu organizei a vida financeira do meu ex-patrão. Em que sentido? Ele não sabia quanto ele gastava, era tudo meio solto. Eu fiz aquela separação PJ, PF, né? Ele era avesso a computador, então eu tinha que pegar todas aquelas informações manuais que ele tinha e transformar aquilo em informações de planilha para poder gerar algum relatório para ele mínimo. Então, dentro desse trabalho, eu fui ganhando muito confiança deles. E em 2015 o meu salário era 7 mil, pô. 7.200 e pouco. Salário Porra. massa. Muito massa. Me pagava minhas contas, me deixava morto e alegre. Então, assim. Abrir mão é Então dolorido, não tinha né? como abrir mão, não tinha reserva. Lembra que eu comecei com o dinheiro que eu tinha pego emprestado do banco e o dinheiro que eu tinha não cobria mais o saldo devedor. Era mais ou menos uma conta que estava negativo de 3 a 4 mil reais. Deixa eu só... Romulo, tu trabalhava mais ou menos quantas horas por dia na época, assim? Só porque tu pagava o Cara, salário dele assim, assim? na fábrica eu começava 8 da manhã, ia até 6 da noite e ia, como eu te disse, por muitas vezes eu cheguei em casa 1h30, 1h da manhã, meia-noite era o delay. Chegar quando Normal. pegou uma atraçãozinha.
A minha esposa, né, que está comigo até hoje, aí ela me ajudou muito nessa época, ela não me cobrava, né? Pô, mulheres, ajudem seus maridos empreendedores aí, deixando eles no começo trabalhar com essa folga. Então, assim, ela foi muito parceira, ela saía às vezes comigo para fazer entrega, né? Apesar que ela ficava com medo, eu não gostava de levar, que ela tinha medo, que eu me metia em cada canto em Fortaleza. Ó, pra vocês entenderem, eu veio treinar Antônio Bezerra, que o carro do jeito que entrou, ele não saía do jeito que entrou, ele só saía de ré. Era uma viela mesmo assim, que eu acho que até uma comunidade hoje, que eu não sei o nome, o Diogo uma vez me disse, que eu contei essa história pra ele, que, por exemplo, hoje eu não conseguiria ir por essas questões que nós todos sabemos, mas na época a gente andava, entrava e era tranquilaço. Se vai de vidro eu não baixo. tinha nem medo. Não, e o Ford Casinha, acho que era no Ford Casinha que eu tinha, era ar-condicionado, fumezinho, não tinha essa insegurança que a gente tem hoje. Preto, era outro tempo, não. Aí era um Era preto e depois foi preto, outro. Aí depois eu troquei pelo Ford Ka, verdade. Massa. Deixa eu contextualizar umas coisas aqui, Rômulo. A gente gosta muito de pegar histórias e tirar partes. Isso é tipo insights, ideias, coisas que a gente pode se inspirar. O Clayton falou do teu tempo de trabalho. Então, tu com um salário desse, hoje a gente conhece várias pessoas que não ganham isso, mas gastam mais do que isso, e o tempo livre que tem fora do trabalho, não estudam, não se aprofundam, ou não empreendem, às vezes nem para a família dá tempo de qualidade. Sim, então, sim. Tu fez mais do que o básico, e através disso, tu conseguiu entrar em outro insight, vamos falar assim, que é uma teoria que eu escutei uma vez do John Kepler, que é o fundador da Bossa Nova. Ele chama de teoria das duas canoas. Tu não sabia quando vendeu o primeiro, mesmo apesar de ter ganhado R$300, se ia ser um negócio um dia, se ia poder te pagar, se ia poder pagar funcionário, pagar aluguel, pagar despesa, pagar contador. O que é que tu fez? O que é que muita gente faz, até com ansiedade? Sai do negócio e vai pro outro. E às vezes ainda não fez MVP, não validou. Não é porque eu comprei de 10 e vendi de 20 que aquilo ali vai dar certo. Exatamente. Infelizmente não é dessa forma. Principalmente quando a gente começa sem muita experiência em tributação. Eita, e hoje é um pulo do gato para o negócio ser bem sucedido. Cara, aí eu vou continuar a teoria das duas canoas, mas antes, vocês são formados na mesma profissão, na mesma administração. Mesma faculdade. Ambos administração, né? Massa. Somos formados em administração Inclusive, pela a gente se formou Fundação Getúlio Vargas na final Faria junto, Brito. né? Final junto. A gente começou junto, Diogo. Eu confesso que eu não lembro. Começamos juntos, aí você saiu. Eu fui morar viajar, um período fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu também tive que diminuir cadeira, tive um monte de coisa. O Diogo já trabalha com venda desde a faculdade, pô. Então, desde o meu por isso que, tipo assim, venda de call foi minha center, primeira venda de ideia tudo. na época, porque o Diogo, no começo Já da tinha experiência faculdade, comercial, né? ele já estava na Odonto System e logo depois já estava chefiando equipe de venda. Massa. E então, tipo assim, eu sempre tive a visão do Diogo desse cara de venda, esse cara que lida com gente. Aí lá na frente, né, eu vou justificar por que eu fui de novo atrás do Diogo a segunda vez. Porque uma das nossas maiores dificuldades, que vocês sabem, eu sei, ele sabe, são pessoas, são lidar com essas pessoas que estão na frente dos nossos negócios, né? E eu sempre gostei desse desafio. Agora, lembrando, na época, quando o Rômulo me chamou, né, lá em 2016, eu tinha um dinheirinho sofrido, assim, guardado, né, de longas datas. Eu sou filho do interior, então sempre tinha um pouco de tradição, dá uma vaquinha aqui pro meu filho e tal. Então eu tinha esse dinheiro guardado de muito Diogo na faculdade, tempo. ele tinha tipo umas 10 vaquinhas, Mas uma vaca esse dia foi 5 mil contas. Mas eu tinha esse dinheiro, né, na época. Até tava tendo uma retrospectiva de como foi essa primeira proposta e tal. Foi assim, bem formal, mas para mim era muito difícil acreditar numa ideia assim que tava só na minha cabeça. Mal vendida, né? Mal vendida, às vezes. Sim. Se fosse bem vendida, talvez, mas mal vendida em cima de uma realidade bem difícil, né? Eu sempre trabalhei com venda, sempre de tudo mais arriscado. Videogame sem know-how, porque alguns de vocês foi game, vocês chegavam a jogar. E eu tenho assim? até um parêntese aí, viu, Lucas? E até não, viu? Eu tenho um parêntese em relação desse assunto, que eu conversando com a esposa ontem, inclusive. Eu não lembro exatamente como a gente chegou nessa conversa, mas eu dizendo, olha, quando você acreditar em algo, não espere que outras pessoas acreditem.
Porque é muito difícil a pessoa entender o que está passando na sua cabeça. Na nossa cabeça tá tudo desenhado, vai acontecer assim, vai acontecer assado. E a chance de dar errado, bicho, é 98,9%. Até mais. Assim, do senso comum. E é verdade, quantas pessoas começam a empreender e elas acabam quebrando a cara porque vê que não é como a gente sonha. Porque o processo é difícil, eu tive não é um fácil. pouco de sorte, porque eu tinha esse salário para me segurar, eu podia suportar um mês ruim de venda, eu podia suportar não vender um dia inteiro. Porque investir E você conseguir aguentar o processo Isso. da evolução, cara. Não é Então- Sustentar esse processo de evolução, eu acho que é onde limita a maior Pois quantidade quando dos a Kelva dos chegou, empreendedores, por né? exemplo, né, eu continuei trabalhando normal e eu comecei a ter atendimento o dia inteiro, entrega o dia inteiro, porque eu tinha meu trabalho, eu tinha minhas contas pagas. Eu passei mais de ano, eu acho que eu passei mais ou menos uns 14, 15 meses praticamente sem fazer retiradas. Então todo aquele lucrinho que vinha vindo naquela informalidade, sem ser tributado, tarará, aquilo se reverteu no negócio. Então em um ano a dívida que eu tinha com o banco, ela já tinha se pagado muitas vezes. Eu tinha um capital legal, dinheiro esse que eu nunca tinha visto, por exemplo. Entendeu? Nossa. Então assim, quando você acreditar em algo, corra atrás, valide. Hoje na minha época nem tinha tanto, mas hoje assim a internet tem meios fantásticos para você validar ideias, validar ferramentas, Vamos já chegar trilhar lá. um caminho mais Racional, racional, né? Conservador. entendeu? E com os Isso. pés no chão, né? pés no Sem chão. sonhar Esses tanto. dois pontos, né? O inside foi do horário de trabalho do Clyston. Aí eu tenho um da teoria das canoas e como tu começou o teu negócio. Pra finalizar das teorias das duas canoas é o seguinte. Vamos do interior do Canoa, tu conhece, né? Não sabe o que é Canoa, Cleiton? Esses meninos de hoje, né, Matheus? Tem Não, que conheço perguntar, não. Como assim? Aquele barquinho que o Eu cara sou garoto tem da os- cidade. Tem os nadador pra esse atravessar aí. o açude Esse e aí. tal, pescar. Pode ser aquele ali no açude ou na praia. Vamos imaginar aqui na praia. Tu tá em uma, então teu equilíbrio é mais fácil. Tu consegue se mover mais fácil, fazer uma volta e tudo. A partir do momento que tu foi pro segundo emprego, que foi a segunda canoa, que tu colocou o pé, já não ficou tão fácil. Então, dependendo das ondas, já desequilibrava. Se fosse uma onda mais forte, já até derrubava. Qual é o momento de saber quando é que eu tenho que sair de um negócio para outro? E quando eu tô falando disso aqui, não é que quando o meu pé da canoa do trabalho da confecção que tu vai fazer mal feito, não. Errado, nada disso. Ao contrário, às vezes tem que trabalhar até mais para poder não ser questionado pelo segundo Mas emprego. foi o dilema que eu enfrentei. Numa hora eu tive que cheguei pro meu ex-patrão e falei, cara, não tá dando mais. Tá, eu não tô sendo honesto com você que tá pagando um salário Porque a pra gente mim alto. entra em uma de estar justificando a todo instante, né? Exatamente. Ah, não fiz por Não dormi isso, bem. não consegui por isso e tal. Não, exatamente. E essa justificativa não ajuda. Não, Não só leva atrapalha. ninguém a canto nenhum. Só Não atrapalha, ajuda, não exatamente. evolui. Legal. Então, a partir do momento que as ondas ficaram muito fortes, que aí já tinha uma pessoa trabalhando pra ti, tu já não tava dando demanda de fazer pedido, de buscar, eu tenho que ir pra São Paulo e tal, enfim. Aí é o momento de sair do primeiro. E aí, tu foi muito safo, porque tu não se dispôs no começo com muita dívida. Espaço físico, foi pra dentro da casa. Não, ixi, lá em casa tinha mercadoria Colaborador, só. chamou uma pessoa conhecida. Confiança, ela tava no meu Vamos ciclo aqui, familiar, ó, entendeu? Se der certo, tu ganha, se não der certo, a gente se ajeita. E aí muita gente se prende muito a CLT, tem que ser carteira assinada, tem que ser... Não vou entrar aqui no mérito certo e errado, o intuito não é esse. O intuito é a gente ver que para conquistar certas coisas, A gente tem que abrir mão de tem que outras abrir, coisas, né? e outro ponto, se arriscar. Verdade. E aí, eu não sei se para vocês refletiu em porcentagem o Diogo em janeiro não ter escolhido. Talvez, porque eu já sei um pouquinho da história, mas, tipo, pra gente, a diferença de um ano, a diferença foi de 10%. Então, vamos supor que um negócio vala 10 milhões, foi R$1 milhão em questão de um ano. Então, o Diogo não ter colocado aquele dinheiro, não que seja certo ou errado, eu entendi Não, e, tá. e acho massa. Eram A momentos, questão é que apenas Diogo, momentos nem todo diferentes. mundo também está disposto a colocar dinheiro no bolso. Principalmente quando é sofrido, quando é trabalhado. Quanto mais sofrido o dinheiro, mais difícil mais apego você tem a ele. E aí chega a parte verdade. do imposto, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Né? A gente que é do varejo sofre muito com SMS, né? Tem que pagar pro governo Pior imposto que para ter existe. direito a vender. E se não vender, ele não te devolve o dinheiro no braço, né? Então, fica a ideia. Eu gostei muito, assim, um exemplo claro de uma pessoa que conseguiu ficar com um pé em cada canoa, se equilibrar e até sair no momento certo.
onde não dava mais para ficar nos dois e de começar com o menor custo possível, que é a questão da internet. Cara, era o LX, pô. abre LX, um né? site, É época que você podia vender no abre LX sem e-commerce. golpe, entendeu? Hoje tem essas plataformas que elas pegam 50 milhões de e-commerce, tu dá o login, dá a senha lá e vende em qualquer uma delas. verdade. Quer começar, velho? Começa, mas sempre fazendo um business planzinho básico, né? Quanto é que eu preciso vender, quanto é que eu preciso ganhar. Eu confesso que eu não tinha isso. Porque, Foi na- porque eu não tinha meta. Não Lembra? tinha As nenhum contas objetivo. as contas estavam pagas. Talvez um dos motivos que deu certo foi esse. Eu não. Cara, aí eu volto até um pouco pro começo, né? A história do nome. Eu não botava tanta fé nesse negócio que eu escolhi um nome horrível, Mas tu é muito marqueteiro. que eram as minhas iniciais, porque a Kelvin até me questionou, Rômulo, como foi isso? Eu falei, cara, eu não entrei nisso para fazer disso um negócio. Eu só entrei nisso oportunidade, para fazer né? disso uma renda extra. Porque lembra da minha renda extra que sumiu em 2015? E aquilo, né, eu tava namorando, pô, o cara quer sair, eu tinha aquela renda, mas eu tinha um custo de vida elevado, que eu ajudava em casa e tal, então aquela rendinha do juros, né, quase agiota, viu, gente? Mas quase não, fui agiota. Então, assim, aquela rendinha daqueles juros que dava na época, eu dava R$1.500 de juros, dava mais ou menos, eu pegava às vezes esse dinheirinho e usava para sair com a minha namorada, a gente viajava pra Jericoacoara, pô, isso eu tô falando em 2014, pô, 2013. Era outra pegada. Primeiro entendeu? emprego, né? Era e tal, pô, e eu apaixonado, né? Até hoje sou, mas naquela época era mais. Então, queria agradar, fazer umas experiências legais, eu sou muita experiência. Faz de tudo, né? Eu não entendo muito de signo, mas me disseram que taurino gosta muito da experiência, eu sou taurino, então eu sou Tu muito já de foi para alguns experiência. países, né, pai? Cara, Quantos? já tive esse prazer. Cara, o certo eu não sei, mas foi uns 7, 8, eu acho. Não, é porque agora todo mundo bota 70 na link da bio do Instagram, entendeu? Ih, é? Então pode olhar, todo mundo é 70 países. E 70 como países. começa mágica? Porque pra 8 eu já gastei um dinheiro besta, não. Não pra 70. Pai, vamos avançar mais um pouquinho. Até o momento que agora o Romulo falou, eu vacilei, agora eu tenho que entrar. Ou não vacilou, né? Vamos ver aí. Foi uma jornada, Na né? verdade, eu acho que teve um momento certo, né? Teve, né? Pra cada um tem, né? Tem um momento certo. Eu trilhei um caminho diferente do Rômulo, né? O Rômulo empreendeu e tudo, e eu virei funcionário, até empreendi uma época, eu tinha uma empresa de uma lavanderia, de lavagem a seco de estofados. Sofreu esse pobre, né? Pra faculdade. Sofreu. Eu tinha para pagar a conta da faculdade, era para Mas, pagar pai, a conta. Tu começou como vendedor e depois estava chefiando, tu fez o intraempreendedorismo, né? Que o pessoal fala hoje, é comum falar. Tu empreendeu só que dentro da empresa. Dentro da empresa. Que é uma ótima forma de crescer e se brincar até Porque empreender não é fácil, né? Mas Não talvez é. seja até a mais tranquila. Porque tu brinca com o capital dos outros, né? Quando tá aprendendo. A gente fala muito pros meninos, a gente não é nada. Mas o que eu não sou nada, que tu aprender pelo menos o meu erro, não fazer de novo. Não fazer de novo já é muita coisa. Irmão, tu É. já... Já tá na frente de muita gente. E assim, aquela ideia de dizer, tem que ter o olhar do dono, eu acho que eu sempre tive um pouco dessa questão de ter o olhar do dono, sempre tive a curiosidade de enxergar como o dono enxerga. Isso é perfil, E viu, gente? isso me ajudou Isso é muito. perfil, é. Isso me ajudou muito. Né? Eu sempre tive aquele cuidado assim, pô, se eu tô andando no carro da empresa, eu cuido igual eu tô andando no meu carro. Se eu tô tomando uma decisão pela empresa, eu tomo essa decisão igual, tal qual eu tomaria se fosse dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Então, isso me ajudou muito, né? Então, eu tive esse momento de empreender fora da CLT, né? Passei mais de um ano Era empreendendo. Limp VIP, né? O Limp barato VIP. coletivo quase quebrou, né? Barato coletivo. Quase me quebrou. Quebrou muita gente, Mas porque viu? era fácil colocar lá Esse e povo aí vender e sofria, tal. meu E, tinha, irmão, é doido. e a minha imaturidade na época é um negócio top. Pô, mas a gente Top. tá o quê? Com 20 anos ali? 20 anos? 21, 22. Então é 21, época, 22. é época de ser imaturo, pô. Você Ninguém não sabe 94, nada. 95 também, vocês, né? Como é? 94, 95, ano de vocês? 90. 8,9. Eu sou 8,9, o Diogo Eu ainda é sou mais novo. 90, né? 90. Então, e aí voltei, fechei a empresa na época, cumpri todos os. E voltou pro cumpri mercado. o último cupom do Barato Coletivo. Eu disse, cara, quando eu terminar o último cupom do Barato Coletivo, eu fecho e volto pro mercado. Voltei, assim, tranquilo, porque tinha uma aceitação. Tipo, fechei num dia, no outro eu tava dentro do mercado de novo. Voltou pra TIM, não foi, Diogo, naquela Foi época? na TIM. Mark Corp. era a Continuou empresa. como líder de equipe? Sim, já voltei como supervisor de vendas. Né? Quando o cara Na tem época essa visão, era né? de trade marketing.
Então, tinha contato direto, assim, com uma galera que hoje é a mesma galera que eu trabalho, que é a galera do primeiro emprego, a galera jovem, a galera cheia de entusiasmo. Então, aquilo que eu fiz lá atrás, né, hoje é o que eu faço todos os dias praticamente. Então criou uma base muito certa. Por isso que eu acredito muito nessa do processo de passou, de fez e tal, aprendeu, né? Lições aprendidas são lições pro resto da vida. E quando o Romulo me chamou, a gente teve um encontro com a pessoa que nos vendeu a loja, acho que um mês antes da real compra. Acho que foi tipo mais em ou menos. setembro, eu falei então pro deixa eu Diogo. só contextualizar o pessoal aqui, então. Teve uma jornada Rapidão. até chegar aí. Isso, a primeira loja física em novembro de 2016, Lá no bairro de Fátima. bairro de Fátima, com um brilhante nome de RRF Games. É o trava-língua. Trava-língua do Games. Cara, a Neiva, que trabalha com a gente até hoje, ela demorou mais ou menos um ano pra conseguir dizer RRF. Eu quase paguei uma fonoaudióloga pra ela, porque ela atendia o telefone. Boa tarde. Cara, aí eu olhava pra aquilo e eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Só que tava dando muito certo, bicho. Aí eu Abriu falei, a primeira, deu certo. Abriu a segunda, deu certo. Aí tu entrou na terceira, correto? Não. Ele abriu uma terceira e fechou. Antes de Abrimos de lá na entrar. Calcaia. Nessa época, minha esposa tava no negócio comigo. Ela entrou mais ou menos em 2018. Entrou em 2018. E aí a gente abriu a Calcaia em 2018. Foi mais ou menos uma por ano. 16 Barra de Fátima, 17 Messejana, 18 Calcaia no finalzinho. Massa. E aí, massa. A gente passou... A minha esposa agregou muito, que a minha esposa é a psicopata da meta. Eu brinco com ela que se não fosse minha esposa era a melhor sócia do mundo. Né? Só que pra conviver junto é difícil. E aí a gente abriu a Calcaia demorou um pouco a maturar. Foi a loja mais difícil que a gente, assim, aqui, de implantação. Mas a Calcaia começou a virar em setembro. A gente abriu em dezembro de 2018. Já 2RF, né? Não, ainda RRF Games. Ainda. RRF Games, que era o nome assim, tinha dado certo, eu não ia mudar. Tava muito fresco pra mudar, né? E não tinha plano nenhum. E aí, 2019 correu bem, cara. Terminou um ano massa. A gente entrou 2020 com expectativa do caralho. Porra, vamos arrebentar esse ano. A Calcaia já tava começando a dar lucro. Ela saiu de prejuízos mensais para pequenos lucros mensais a partir de setembro. E aí veio a bendita pandemia. Lá em 2020, março de 2020. Dia 18 de março. Nosso... Isso. E pra gente, cara, a pandemia ela foi muito boa, falando de comercialmente. Ela foi muito boa. Eu até costumo dizer que, mais ou menos no carnaval, eu tinha feito umas compras erradas. Errada mesmo. Eu, tipo assim, eu comprei muito videogame, comprei muito acessório. E até eu disse pro meu fornecedor, eu falei, cara, eu acho que eu fiz besteira, comprei demais. Vamos tirar o pé, porque senão a conta fica difícil para te pagar. E aí, 19 de março, fechou. Já tinha aquele burburinho, mas a gente, eu Cara, não acreditava, não. Pô, é uma gripe, isso aí, é doido, não vai acontecer nada não. E trabalhando normal. E aí fechou, pá, fechou. E eu falei, eu não vou já fechar. tinha uma experiência do online, então tu continuou vendendo por Porque plataformas. a gente, como eu iniciei pelo LX, eu tinha muita essa expertise de atendimento pelo WhatsApp, pelas redes sociais, depois foi o Facebook. O Facebook deu um impulso gigantesco. Nesse primeiro ano, eu já tinha patrocinado. Eu já fazia padrão. Eu lembro que em abril, quando eu criei mais ou menos o Facebook, que eu fui só criar o Facebook em abril. Trabalhei de janeiro até março só LX. Eu já fiz uma campanha de patrocinados. Eu lembro que no primeiro mês eu gastei R$800 de patrocinado. Era muito barato naquela época. Era, cara. E entregava assim, demais, entregava muito. E foi quando as vendas de fato começaram, até chegar ao ponto que em setembro eu tive que contratar a Kelvin. Porque eu não estava dando conta mais sozinho dentro da minha dinâmica lá. E aí, a pandemia foi muito benéfica. Aquela compra errada virou uma baita compra certa. Porque eu entrei na pandemia com muito estoque. Mas vendeu tudo. E na pandemia o problema era ter para vender, não era vender. O pessoal que não entende aí o porquê que faltou, basicamente falando, tudo vem da China. A China fechou, então não estava fornecendo nada. Monstruosa. Os portos fecharam, todo mundo em casa. Quem não jogava começou a jogar. Quem não jogava de jeito nenhum, mas precisava estudar, precisava de produtos gamers, porque o produto básico cadeira, não resolvia. Eu vendi todas as cadeiras. Nunca se vendeu tanta cadeira como vendeu na pandemia. Cara, e nunca, fone, cara. aqueles fones com muito. A gente Cara, a gente zerou. pegou Eu me lembro um assim, ó.
É pra você ver quando as coisas acontecem. Quando você trabalha correto, bicho, tudo acontece. Aí, mais ou menos, em abril, apareceu um fornecedor novo. Do nada, o cara chegou até mim. E esse cara, eu comprei muito videogame dele. É um cara que ele tinha um canal de compra que era das distribuidoras nacionais. Então, macho, eu comprava de 100 videogames por semana. Era uma coisa louca. Legal. Então, assim, a pandemia pra gente foi muito boa. Foi tão boa que eu e minha esposa decidimos fechar a Caucaia. Porque a Caucaia, cara, era uma loja longe. A gente, para levar mercadoria pra loja, não tinha elevador, tinha que subir de escada. Eu subia com caixa sacola, com caixa na cabeça. Macho, às vezes eu tinha que subir pela rolante, porque era mais rápido do que ir pelas escadas de serviço e tal. A escada rolante, o grau da bicha era alto. Eu chegava sofrido lá em cima. Então era uma loja que tomava muito tempo e era a nossa menor operação. Ela era 20 e poucos % do faturamento. O lucro irrelevante, porque deu prejuízo até setembro. Começou a dar lucro só em setembro ali, um lucro bem pequenininho. Um produto faltando e até abastecer as outras lojas. lojas. E aí foi quando também eu e minha esposa, né, a gente aproveitou a oportunidade da pandemia para sentar e conversar. A gente vinha passando por uma fase difícil por trabalhar junto. Não é fácil trabalhar junto com a esposa. E aí a gente decidiu que ali seria o momento para ela sair da operação. Porque a operação estava concentrada somente em uma loja, com 4 ou 5 pessoas, o resto estava todo mundo de licença, naqueles salários do governo na época ficou, né? Porque todo mundo tinha medo, tinha funcionário asmático, tinha pessoa da idade de risco e tal, então a gente afastou quase todo mundo, foram 5 pessoas, trabalhando lá na loja do bairro de Fátima. E aí, eu liguei pro shopping na época e falei, cara, eu vou fechar, não vou reabrir em julho, quando o comércio voltou. O cara ficou louco, que foi eu baixar aluguel, eu falei, cara, não é dinheiro. É saúde mental mesmo, saúde física. A gente vai cuidar só de Fortaleza, que são 2 lojas que são relativamente próximas, né, que era a Messejana e o bairro de Fátima, e eu vou fazer dar certo só essas 2. E aí minha esposa saiu. Cara, o comércio voltou. Difícil tomar uma decisão cara, dessa, viu? Até hoje tem traumas no nosso casamento por causa de tudo isso. A gente já melhorou muito, né? Tratou com terapia, o diabo de tudo que a ciência, a fé pode oferecer, nos recuperamos. Perfil, né? A gente tem exemplos de pessoas que dão super certos. Tipo Flávio Augusto e a esposa dele. Cara, desde o começo dá certo. Mas tem muita gente e até mais gente que cara, errado, porque né? a minha esposa, a minha esposa tem uma característica que ela brilha em qualquer canto que ela for, porque ela tem muita garra. Só que a gente batia muito de frente, porque eu sou um cara que eu tenho muita atitude de fazer as coisas, mas o meu tempo é diferente. Não. Então, o nosso conflito era nisso, entendeu? Ela queria as coisas pra ontem, eu queria pra amanhã, e isso gerava muito... Cara, e você trabalhar? Eu tô falando de uma rotina de trabalho que a gente começava a trabalhar 8, 9 da manhã e chegava em casa 10 e meia da noite. Tinha hora só pra entrar, quase. De domingo a domingo. Então, o escritório era lá na Messejana, passávamos o dia inteiro dentro desse bendito escritório, um cubículozinho, acho que não dá 4 metros quadrados aquele escritório. Então, a gente só respirava trabalho, bicho, 24 horas por dia, de domingo a domingo, e foi uma época que eu fazia o papel de vendedor. Durante quase um ano na Messejana, eu batia ponto de horário, eu tava na escala, eu atendia durante um período, normalmente pela manhã. Então, foi uma rotina louca nessa época, até chegar na pandemia, entendeu? Era o momento que a empresa mais estava crescendo, a gente tinha contratado consultoria para ajudar a gente. Cara, a gente vinha numa crescente massa, tanto é que a gente tinha entrado em 2020 com a expectativa lá em cima. Pô, esse ano vai ser um ano de consolidação, Caucaia vai virar, as lojas vão voar e tal. E aí veio a pandemia, que foi ótimo pra gente, mas foi uma porta de saída pra minha esposa, pro nosso casamento. A gente optou pelo casamento. E graças a Deus até hoje estamos casados, muito bem casados, estamos na nossa melhor fase, inclusive, mas demorou, porque isso deixou sequelas, deixou traumas processo, e tal, é um processo. Mas, cara, quando você ama, quando você luta, quando você quer, né, muitos casamentos acabam tão cedo, porque você também, eu acho que eu vejo, né, a falta de interesse de você querer manter. Mas não é o assunto aqui, então... Não. E aí o que aconteceu, só para chegar no Diogo, 2020 finalizou top, 2021, aí foi quando apareceu a oportunidade da Loucos, né, da loja Loucos por Games, que era de um amigo meu do segmento, trocava muita figurinha com ele, ele estava cansado, varejo de shopping é difícil, é de domingo a domingo, de 10 às 10 e tal, e ele, depois da pandemia ali, depois que reabriu, ele montou outro negócio e começou a dar certo, então ele também se sentiu seguro de tentar novas coisas. E aí ele ofereceu a loja para mim em setembro. Lembra que minha esposa tinha saído, fui só com minha esposa.
Aí minha esposa, né, já virada no girar, não, você não vai comprar, não sei o que, eu falei, se eu arrumar um sócio, você topa? Você me apoia? Ela, não, com um sócio eu topo. Eu falei, então eu vou chamar o Diogo. O Diogo, eu lembro que eu conversava com a Nayara, muito antes dessa ideia de loucos, né, a gente pensando em contratar pessoas para ajudar, eu falei, cara, será que um dia eu vou contratar o Diogo e tal, mas o salário dele é muito caro. O Diogo já tava no jornal empresarial, onde eu ia ganhar mais de 10 conto, pô. Vou falar aqui que eu sou nem baú, que o Diogo já ganhava mais de 10 conto. E eu, pô, ali tava no jornal. Já tinha virado, tava no alimentar. No alimentar já? Tava Tinha no alimentar, virando vendi, bicho lá. Vendi tudo, cara. Cigarro. O cara quando é vendedor passava vende em tudo. distribuidora de cigarro, Vendedor bebida. vende tudo. Vende e tudo. aí, por fim, eu tava em alimento, no alimentar. Ração, inclusive, tava na parte de ração. Mas quando houve o convite, eu tava bem, dinheiro na conta, carro novo pra andar e tal. As vaquinhas lá. Eu precisava estar vendendo as vaquinhas. Não tava folgado nessa época. Tava bem. Tinha até uns cavalinhos, tinha os cavalinhos também? Tem aquela minha, tu ainda viu, aquela de criança? Tem, tá lá Tem uma de criança lá, pegada. Só pegada. Pegado virgem, não vende não, só compra, viu? Tá lá, só comendo, né? Igual gastando. Mas estão lá. E aí houve o convite do Rômulo novamente. E assim, já de uma outra forma, já com toda a credibilidade que ele tinha construído, já com toda a situação. E eu, assim, numa inquietação, eu acho que desde quando eu fechei a Limp VIP lá atrás, eu fiquei mordido, né? Eu disse, pô, eu fechei um negócio promissor pra caramba, que dá dinheiro por imaturidade. E aí, nessa época, em 2020, né, pouco tempo atrás, eu tinha plena consciência disso. Foi imaturidade. Eu não soube fazer. Pro pessoal que não pegou barato coletivo aí, era pela questão de margem, né? Que ficava ruim pra ti, né? É margem. Antecipava. Margem e prazo. Margem e prazo. A gente dava um super desconto e tinha um tempo para realizar. Então, entre super desconto e tempo para realizar, atrapalhava. Se fosse um super desconto, mas sem tempo para realizar, eu podia dar prioridade, eu ocupava a agenda, né? O intuito era ocupar a agenda, só que ao invés de ocupar a agenda, eu estava preenchendo a agenda. Exatamente. Com isso aí. E tem uma diferença muito grande em eu aproveitar a mão de obra que eu tinha, ocupando os espaços vazios, do que eu priorizar isso de fato, porque eu tinha que ter uma entrega. Com toda certeza, final de semana e feriados, a demanda era maior. Então, nesse dia, o interessante é que tu não colocasse nada que não tivesse mais. E aí eu colocava já na segunda-feira que não tinha. O que era rentável, eu colocava ali num dia morto da semana. E eu faço até um parâmetro aqui, que talvez o Diogo não lembre, mas eu tive essa conversa com ele. O barato coletivo, pra ele, foi o que tirou ele do jogo, porque eu me lembro que o Diogo, na época, tava comprando uma máquina de limpar sofá, uma máquina do caralho. Foi em São Paulo, máquina... Por quê? Porque ele ia pegar contrato pra limpar avião, bebê. Ele ia limpar as poltronas dos aviões quando pousa, que é feita higienização, praticamente toda a decolagem, todo o pouso. Ônibus pra revenda, o negócio tava eu me lembro que ele, cara, eu vou comprar essa máquina, eu vou fazer isso e isso. Aí ele meteu um barato coletivo. E aí ficou no B2C sem margem. Ou seja, o B2B com margem é uma coisa, o dinheiro pinga na hora, né? Serviço, cara. O tempo dele era o ativo dele. Exatamente. Porque era ele que fazia, ele tinha dificuldade de mão de obra, como quase todo mundo tem. E aí, tirou ele desse sonho maior que, se ele não tivesse talvez feito um barato coletivo, talvez até hoje ele tivesse no segmento dele lá. E outra coisa, eu comecei a arriscar demais. Eu acho que quando você tem um negócio, você tem que se especializar dentro daquele negócio. Eu comecei a arriscar muito, eu comecei a incrementar muita coisa que fugia do meu mix. Eu comecei, por exemplo, lavagem a seco tem tudo a ver com... Eu tenho um lava-jato como apoio. Aí já mudei o foco, eu já não era mais uma empresa especializada a lavagem a seca em domicílio. Eu tinha um ponto fixo e tinha a operação de lavagem a seca em domicílio. E aí, assim, foi uma sequência de erros. Aí essa escolha aumentou o custo fixo? Não. Mudou a minha cabeça. Ao invés de eu estar dentro do cliente, eu tinha que estar dentro do Lava Jato. Tinha o problema do cliente, eu já não conseguia ir, mandava alguém resolver para ficar dentro do Lava Jato. Né? Gerir duas equipes num nível de maturidade menor e tal. Então, eu passei por tudo isso. E nessa época,
em 2020, eu até passei um tempo assim, o cara falava em lavagem seco perto de mim, eu ficava com raiva, cara. Eu disse, eu não quero ouvir falar disso aqui. Os bancos do carro tá sujo, deixa sujo. Tu quase deu as máquinas. Tu deu as máquinas pro teu primo, ele deu foi as máquinas. Eu dei todas as máquinas. Ele ficou com tanta raiva do bicho que deu foi as máquinas. Eu tinha mais de 16 máquinas, na época eu tinha 4 funcionários, eu comecei a dar as máquinas pra ele. Eu disse, fechei a empresa, tá aqui um kit pra você, faça você. Inclusive eu tenho hoje um primo, que ele hoje ele carrega o nome da empresa. É o Ronaldo aquele cara? Não, o Pedro. Lá na Aratuba. Ele tá usando o Limp VIP? Limp VIP. Tá usando Limp VIP. Se um dia, eu vou resgatar isso. Vai ser minha filial aqui, pô. Lembra que ele é apegado. Ele só compra, ele não vende. Eu sou bem apegado. E aí, né, já com a credibilidade do Rômulo na época, a gente nunca deixou de ser amigo, né? O Rômulo tinha a faculdade se manteve até o Rômulo tinha a vida dele, eu tinha a minha, mas a gente sempre convergia em vários momentos e tal, a gente sempre procurava estar juntos. Os dois torcem pro time daqui, né? Que sempre um apanhava, outro perdia, tinha que fazer um ponto, né? Eu fui descobrir que o jogo do Ceará, acho que um dia desse, pô. Não sabia nem que o Diogo gostava de futebol. Eu também tive uma época que gostei, hoje gosto, não gosto, assisto quando dá. No tempo mais, né? Mas, tipo assim, eu fui descobrir que o Diogo era Cara, mas foi, um dia desse. Acho que depois que a gente virou sócio. Não, mas foi um trauma também, eu fui uma vez pro estádio, uma história legal. Levei uma pancada lá que eu disse, cara, não volto mais pra estádio. Eu tenho uma boa disso aí também. Mas aí, aconteceu bem rápido também. Na época, ele perguntou, e aí, topa e tal, não sei o que, é tanto. Eu olhei e disse, pô, dá. Pô, topo. Né? E tanto é que assim, houve um desencontro dentro da negociação de vende, não vende. O negócio foi desfeito. Né? Desfeito depois de feito e tal. Um negócio vocês não, pela outra parte. Pela outra parte. Mas foi um negócio conversado, tranquilo, entendeu? Não, cara, desisti e tal, vou segurar e tal, beleza. Aí o Diogo seguiu a vida dele, eu segui a minha. Né? E na virada do ano, sem a gente comemorando a virada do ano. Dia 23 de dezembro, mais ou menos. E aí diz, é dia 1º, o shopping fecha dia 1º, vamos lá contar estoque, pagar o homem e receber a loja. Ele te ligou? Me ligou, eu tava em casa fazendo fechar, meio que trazendo os números ali até aquela data, pra ter uma ideia como é que ia ser o dezembro. Tributar, essa parte de estoque, a parte chata, né, de empreender. Tem gente que gosta, né? Eu acho que o Rômulo gosta. Não gosto. Sou obrigado a fazer. Sou obrigado a fazer porque precisa fazer. Mas nessa época, pai, tu já não tinha mais empresa, tinha sofrido com a empresa por questão de imagem, né? Alguns indicadores que te fizeram ir para esse segmento. Tipo, tu já conhecia de varejo. Tinha um problema do Rômulo com a questão de equipe. A gente chama de operacional, não sei se vocês chamam assim também. A gente chama de comercial, né? Comercial. Operacional comercial. Então, quando o Rômulo conversou comigo, era para ter essa frente, a frente comercial. Sempre foi muito clara essa nossa divisão de tarefas. Porque assim, eu me senti confortável e confiante em dizer, pô, é para tocar uma equipe menor do que a que eu tenho hoje. Porque eu não saí de pronto da empresa. Eu tinha algumas obrigações na empresa. Eu tinha até contratar uma pessoa. E assim, eu tinha garantia de um bom salário na empresa. Então eu tinha ganhos consideráveis. Né? E eu não podia dizer assim, pô, hoje eu tô aqui com esses ganhos e amanhã eu não tô. Então, a gente alinhou tudo isso. No início, né, eu fiquei dentro dessa única loja, foi a Luxpor Games na época. A gente comprou lá do Jockey. E aí o Rômulo ficou tocando as duas dele, eu fiquei individualmente lá tocando a Luxpor Games, a gente trocando filho, experiência e tal. Já virou o ano 2021, a gente assumiu o dia 1º de janeiro de 21. Porque o cara foi nessa assim, dia 23 ligou, cara, é tanto, eu quero tanto, mas pra entregar dia 1º já. E tipo, porra. Eu liguei pro Diogo, tá, bora. Na virada de ano, a ressaca louca e a gente vai contando história. Isso acontece muito, mano. Pegamos ele na palavra. Cavalo passa, aí é duas coisas, né? É estar preparado pra poder pegar, porque só subir em cima, às vezes tu não sabe, vai cair. Pra gente também foi muito disso aí, velho. Cara, aparece. Até as oportunidades. Aparece em todos e o melhor, não vai aparecer só uma vez.
né? Não, inclusive já apareceu até recente, mas a gente adiou a conversa porque você constrói uma reputação. E existe duas fases. Existe a fase que você procura e não tem, e existe a fase que você tá aqui e chega em você. Né? Não acredito. E aí outra coisa, dizer não é ruim nessa fase. Demais. Entendeu? Nessa segunda fase. Mas em alguns momentos é sábio. Mas teve um empresário muito bem sucedido, de empresa familiar de mais de 40 anos, que fatura centenas de milhões de reais por ano. Eu contando um pouco dessa história para ele de comprar uma nova unidade agora esse ano. Aí, e falei disso, não, pô, é oportunidade, né? O cara tá vindo vender. Ele, cara, mas toma cuidado, nem tudo que aparece é oportunidade. Aí a questão não do se tá precipita. Pra escolher. E aí foi quando eu fiquei meio assim com o negócio, fiquei incomodado, inclusive, até eu aceitar o negócio, eu fiquei bastante incomodado com essa frase, entendeu? E aí... É bom ou ruim, né? Tem aquele ditado. Muito esse ano também, né? É bom ou ruim? Depende, né? Depende da consequência. Às vezes a gente vive só esse momento aqui e não sabe se uma decisão desse momento é boa ou ruim. Aí só o médio prazo para dizer o tamanho da... Só o tempo dirá, né? Do acerto ou do erro, né? Massa. Aí chegamos aí na metade do ano de 2021 com a loja, o jogo full time lá no Jockey e tu nas duas operações. E aí nessa época lá, quem fazia a parte mais financeira, a parte mais administrativa era o Diogo? Ainda era Ou era tu? Era o Rômulo. Ele assumiu uma época financeira da Loucos, né? Porque na verdade eu fiquei, quando eu entrei na Loucos, eu fiquei no integral. Foi. Né? A gente só prestava conta no fim do mês e tal. Só que aí quando foi em março, final de março final de março e abril ali, e aí foi onde eu tomei a decisão, eu disse, pô, vou sair lá da empresa, né? A mesma crise que o Rômulo passou lá na dele, de dizer, não tô sendo honesto e tal, não tô tendo toda a entrega e tal. E a gente começou um primeiro semestre muito bom, aquecido. De resultados. 2021 foi... Dentro da Lucas, né? Quando a gente começou e tal, eu disse, cara, é isso aqui. Foi tão bom que auxílios aí cara. Bombou. Ó, aqueles 6 meses foi tão bom que o dinheiro que a gente comprou a loja a gente tirou em julho, porra. Exatamente. A parte dele, a parte minha, gastei todinho o dinheiro. Não é. Olha, veio tão fácil que eu gastei ele todinho, torrei ele todinho. Não tive preocupação em guardar. Foi um ano difícil que depois passei, que depois a gente chegar nessa história. Mas isso aí eu lembro. Quando eu digo que eu não lembro de 2021, eu lembro que eu gastei esse dinheiro todinho. Mas aí quando entrou em abril, que eu tomei essa decisão, que saí, aí o Romulo fez um outro convite, ele disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar de conta de toda a parte administrativa, financeira e tal, e tu vai pro comercial de tudo, 2RF e da Loucos. E assim a gente funciona até hoje. Aí nessa época tinha quantas pessoas? Nessa época eram 4 jockey, 4 messejana e 10 pessoas. Eram 10 vendedores, mais escritório. Mais eu, ele, mais 2 pessoas. E nesse janeiro a gente fez a virada da marca. Né? Nesse janeiro a gente fez a virada da marca de RRF Games para 2RF Games. E Loucos por Games. Só que as duas separadinhas, né? Agora hoje, que a gente tá abrindo que é um grupo só, mas no geral as pessoas não sabem dessa correlação. Então até inédito isso aqui então. É inédito. É inédito. Essa apresentação, um do lado do outro aqui é inédito. Muitas pessoas, assim, as falando pessoas abertamente, das duas marcas. As pessoas do segmento sabem, né? Mas assim, a maioria dos clientes, 97% não sabem. E a gente se esforça muito para que eles não saibam, né? A gente passou por isso aí também. Mas o podcast é de vocês, legal. Mas pode contar a história, pô. Estamos aqui pra lá no 00 tem falando sobre isso aí. Então volta lá no 00 pra assistir a história dos homens, que é boa. Então aí, abril de 2021, tu saiu da empresa que trabalhava, ficou full time na 2RF Games. Não, na Loucos. Não, mas em abril já tava nas duas. Porque ele assumiu já o comercial das duas. Tava com 2 fardas, né? Chegava em uma, trocava dentro do carro, ia pra outra, trocava. Na verdade, a gente fez um acordo, que assim, eu aparecia na Loucos e na 2RF eu era só bastidor. Né? Cuidava da equipe e tal. Não, mas eu ia fisicamente. Mas eu ia fisicamente, assim, como gerente de loja e tal. Os clientes
É difícil o cliente correlacionar, Depois que até pega- pela geografia. Mas visualmente eu só apareci no Instagram. Até hoje, eu só apareço no Instagram da Lux. Na Lux, né? O Romulo só aparece no Instagram da 2RF. No comecinho eu queria dar uma cutucada nos concorrentes, porque tem essa tretinha, sempre tem a tretinha, não tem? É gostosa, aí, né? quando a gente assumiu a Lux, eu fiz logo um vídeo, um stories. E aí, galerinha, tamo aqui também. Não sei o quê. Aí depois eu me arrependi, cara, porque isso é coisa de ego. E a gente às vezes pega esse impulso do ego, faz, mas depois me bateu um arrependimento. Eu falei, cara, não é o caminho que eu quero trilhar. Isso. A gente já tem tantas Nós brigas não sobre somos aquilo, né? E Não aí nos eu move isso, falei, não cara, nos eu não motiva. vou. Aí foi quando a gente entrou, cara, eu não vou aparecer, eu não quero provocar ninguém. Eu tô feliz porque a gente comprou a loja, né? Me deu essa vontade de querer mandar uma mensagem direta pra Beltrano, mas já foi. É porque acha esse nosso segmento Só que é não legal. foi Jesus, o resto. E aí, agora tem um ponto muito importante nessa chegada do Diogo na 2RF que eu acho, que já que estamos falando de um podcast de negócios aí, citando as nossas dificuldades, que precisa ser dito. O Diogo enfrentou uma resistência enorme na 2RF. Parte da equipe ou parte da família? Geral, na verdade, equipe, todo mundo. Eu acho assim, né, a minha leitura, eu vim de empresas grandes, né, eu participei de uma cultura maior, né, uma empresa, a última empresa que eu estava, uma das maiores referências de empresa. Faturar mais de meio bi, né? Meio bi, mais de 500 milhões Por ano, né? por ano. Gigantesca a empresa. Então, Mas tu não é engessado. não sou. Mas Mas tem o corporativismo. mas assim, eu entrei, quando eu entrei lá, tinha uma cultura Existia uma familiar cultura muito lá. forte, Na 2RF. Na 2RF. na 2RF. E Né? aí Então, eu faço já um parênteses quando ele terminar aí, porque É. eu entendo perfeitamente chegar Então, entender essa assim, Mas chegada é um dele. bom sinal que quem tava lá tava bom e ruim, né? Assim, né? tinha Os dois lados. tinha uma construção que foi muito importante por trás, mas também tinha uma falta de formalidade, uma falta de processo, Processos. uma falta de caminho, de tudo, né? Então, essa falta de caminho, pra mim, foi muito impactante. Eu disse, eu venho de um canto que tem caminho pra tudo. E entro dentro de um... A equipe não Tem aceitava caminho pra ideias, que a equipe tudo que... depende, que tudo Cobrança, varia. pô. Mas aí Ela louco já tava ó, com tudo isso já. mais ou menos, Mais ou né? menos, Porque pô, a gente mas- teve que porque absorver as eu duas ainda coisas. tava lá nas duas canoas, né? Tava em uma canoa e outra. É verdade. Eu tava, e assim, era um mundo muito abstrato pra mim. Então eu sou matuto por Ó, gostar de ser, ó, né? mas- Então eu nunca fui um cara gamer. o Né? cara comercial, Aqui, né? essa minha realidade de hoje foi oportunidade de negócio. Não foi porque eu era um cara gamer. Era oportunidade de negócio. E eu digo mais, tem muita gente que bate muito na tecla de fazer o que gosta, não sei o quê, que tem muitas de verdade, mas eu tô muito como referência, assim, o Flávio Augusto. Ele foi dono é de um fera. curso de inglês, que é um Cara dos é fera, maiores, pô, é. e aprendeu a falar inglês. Não, eu tô vivendo Depois, né? essas experiências gamers agora. Né, que chega lá no escritório, chegou um volante, eu tava igual um menino de 7, 8 anos de idade, descobrindo os comandos Testando. e tal, Primeira vez, testando, morto de feliz, e caramba, isso aqui mesmo. Né, eu tive que tirar, tive que desinstalar, instalou lá no escritório, eu disse, não vou trabalhar desse jeito. né? Legal. Mas fiquei me descobrindo, eu tive poucos contatos com o videogame antes disso, eu sempre soube o que é um videogame, sempre soube, mas não era um poucos. viciado, né? Não Não, fala poucos, assim, Diogo não gostava tava de longe. mato, bicho, ele morava perto do Parque do Cocó, ele disse que ele foi me disse, quando ele foi no Cocó, ele, macho, eu brincava aqui, ó, eu entrava aqui nessa entrada, eu ia sair Sai lá lá na no Via passeio. Expressa. Eu falei, como, macho? Não, se tu for ir por dentro, tem que me passar lá na Via Expressa, eu ficava subindo em árvore, não sei o que, eu passava o dia aqui dentro desse parque, eu falei, porra. É o Tarzan. Mas até voltando para essa história da dificuldade, aí eu vou contextualizar. Quem ficava nessa parte comercial, né, de forma informal, era minha esposa. Eu nunca fui esse cara. Eu nunca fui esse cara de cobrar. Eu não sou esse cara de processo, infelizmente. Então, quando a minha esposa saiu, eu comecei a ter muita dificuldade com esse dia a dia, de lidar com as lojas. Eu sou muito impaciente. Perfil, Eu, né? eu não aguento mimimi.
Né? Até uma vez eu tinha uma conversa com o Diogo, mas tu já percebeu quantas pessoas tu já teria demitido? Eu falei, quase todo mundo, né? Porque é muito mimimi, cara. E aí eu sou um cara que dá autorresponsabilidade. Eu conheço as minhas limitações, conheço também minhas qualidades. E quando eu não faço e dá algo errado, eu falei, porra, é a consequência de eu não ter feito assim, assado e cozinha. Então, esse período que minha esposa saiu lá no pós-pandemia ali, com julho, né, de 2020, até ali abril, quando ele chegou na 2RF, tinha um lapso de gestão no frente de loja. Teve um lapso de gestão no frente de loja. Então, chegou um cara, cobrador, o Diogo é cobrador. Chegou um cara cobrador, querendo atitude, querendo postura, querendo impor o ritmo dele, o pessoal enlouqueceu, pô. A equipe não aceita, né? O pessoal enlouqueceu, não aceita. E foi uma fase difícil até ele virar essa equipe, que hoje a equipe é dele. A equipe hoje é toda do Diogo, só tem duas pessoas que que estão desde a época que ele chegou. Mas viraram para ser a equipe dele, mas entrou muita gente, né, até entender a dinâmica de trabalho. As pessoas que estavam praticamente todas saíram, porque não conseguiam entender essa virada da empresa, de uma empresa informal, muito informal, para uma empresa onde a gente estava buscando uma organização, processos, metas, números. O Diogo sentava para cobrar, o vendedor ficava, não sei. Quanto é que tinha que vender aí, no dia. pô, mas era isso, pô. Então, era assim, isso. teve nesse nível. Teve uma curva com a equipe muito forte, né? A gente teve uma intensidade muito forte. Mas foi superada, a gente encontrou os caminhos, né? A gente tem uma cumplicidade que eu acho super, que entre sócios tem que existir, né? Uma facilidade de conversar. Eu vejo assim, a maior parte dos conflitos, né, entre sócios, entre pessoas mesmo, é não ter abertura de conversar. Eu acho que a gente conversa tudo, sobre tudo, a todo momento, sem tanto planejamento, é rápido, né? A conversa com natural, a gente é rápida, sem mágoa, sem julgamento. Massa. Então eu acho que simplificar todo esse processo, porque lá atrás a gente passou por um processo, experiência geral, certo? Que tudo tinha que ser formal, tudo tinha que ser padrão, tudo tinha que ser bonito, apresentável, né? E hoje a gente vive um negócio que precisa ser prático, precisa ser rápido, precisa ter velocidade. Às vezes o preço que eu pratiquei hoje pela manhã, agora meio-dia está desatualizado. Eu vim para cá, chegou produto novo, então o preço do produto velho já ficou. Tem então, que repensar. E a gente tem muito dessa facilidade de comunicação. Se não puder resolver pessoalmente, resolve pelo Zap. Se não tiver aqui, resolve, sei lá, um toma a frente, depois presta conta e acabou-se. Né? Isso ajudou muito nesse nosso processo. Cara, vocês já estão com mais ou menos 7 para 8 anos de empresa, né? 2 para 3 anos de sociedade entre vocês. E o mundo foi meio louco, né? Um mundo totalmente digital, foi implementado agora, aí meio que voltou pro físico, tá aí se misturado. O que é que vocês veem dentro desses próximos anos? O que é que a marca ou as marcas de vocês daqui para os próximos 5 anos vai trazer para o cliente da parte gamer, para o cliente da parte office que gosta de um produto de uma qualidade um pouco maior para ter em casa, no trabalho, para estudar, enfim. Pode esperar de vocês, da marca, os objetivos, enfim, a visão, os próximos passos da empresa de vocês. E aí, em seguida vocês podem dar essa novidade pra gente aí. Eu vou deixar a novidade pro Diogo e eu vou tentar responder mais essa pergunta. Massa. Cara, o varejo hoje vive um momento de voltar pro básico, voltar pro início. Cada vez mais as empresas, as lojas, os grandes grupos aí de marketplace, inclusive, eles se enxergaram que aquela tendência, aquela história que a loja física ia morrer, hoje a história morreu. Quem morreu foi a história. As lojas físicas estão cada vez mais fortes, só que elas precisaram se adaptar. É a questão de você incluir cada vez mais a experiência, o tocar, o sentir, o experimentar, você trocar a experiência com uma pessoa que se identifica com o segmento, com o produto. Então é isso que a gente vai trazer
nos próximos anos para as nossas marcas, para a nossa empresa. Então, isso é fruto de um trabalho, de um estudo, de uma consultoria, cabeças fervilhando aí desde agosto do ano passado, que a gente, cara, do jeito que tá, se a gente continuar assim, a gente vai para um caminho talvez que não seja o mais benéfico pro nosso negócio. Uma contramão, A gente precisa entender o que está acontecendo, que 2022 foi um ano para você repensar, né? Porque ficou nessa bagunça, se é digital, se é físico, onde é que está o cliente, como é que ele é atingido por um patrocinado, por um anúncio. E aí a gente iniciou um trabalho para isso. E aí como a gente vai fazer isso é a notícia bombástica. Só abrindo parênteses aqui, do Romulo falando, há um tempo, entrar no digital e como se era só o que você via. Isso. E hoje o que a gente vê muito é a humanização, né? Que o pessoal fala muito isso, que é tratar o cliente aqui, ser aqui natural. E ainda tem espaço pro físico hoje. O físico não morreu. Eu vou até te dar um contexto assim. Eu leio muito essa nossa literatura de negócios e tal. Tô sempre lendo jornal especializado, site, tarará. Hoje, você ser 100% digital é uma fraqueza, pô. A própria Amazon nos Estados Unidos abrindo lojas físicas de segmentos, né? A Amaro, que é uma marca local, que começou 100% digital, no discurso dela dizendo que jamais teria loja física, hoje ela está ocupando espaço de várias grandes lojas físicas em shoppings. Ou seja, o cliente quer sair de casa, o cliente quer ter a experiência. O cliente, nós brasileiros, que é isso, eu não posso dizer o resto do mundo, mas pelo menos nós brasileiros gostamos desse calor humano, de ver, dessa de pegar interação, o produto, de ver, testar, de pegar. Né? Então, isso, hoje em 2023, está muito consolidado. E isso está acontecendo, vai acontecer, e quem não se atualizar vai ficar para trás. Massa. Diego, eu não aguento mais não, macho. Diz logo aí, vai. Ô, Diogo, diz logo aí, mano, vai. Bora lá. A gente, em setembro do ano passado, a gente começou um trabalho de brand. É um trabalho grandioso, eu posso colocar assim, um trabalho grandioso, que deu um norte pra gente. Porque apesar de donos do negócio, apesar de dominar todo o negócio, apesar de muita coisa assim, de conteúdo que a gente tem, às vezes precisa de alguns aparatos externos, de alguns direcionamentos, de alguma. E a gente teve uma felicidade muito grande de encontrar, nos depararmos com uma pessoa assim, maravilhosa que nos apoia hoje, nos orienta e guia. Se quiser falar o nome para concorrência, pode. Camila Coutinho, uma profissional do marketing aí, o gabarito lá em cima. 100%. Salário alto, mas vale cada centavo, meu amigo. Vale cada centavo. E por isso que eu digo, acho que ela anda com a faca dentro daquela bolsa dela, porque é uma mulher braba que veio desse mundo empresarial, optou por sair porque queria um pouco mais de qualidade de vida. Nem sei se ela tem essa qualidade de vida, porque a mulher trabalha, eu só vejo ela trabalhando direto. Então, assim, a gente teve essa felicidade de enxergar nela, através de uma indicação de uma amiga da minha esposa que trabalhou com ela, foi subordinada dela. Massa. Cara, e ela comprou o projeto. Inclusive, eu acho que ela cobra mais barato pra nós por causa disso, viu? Ela comprou o projeto, ela gostou dessa interação, ela gostou da ideia, do que a gente visualizava sem entender exatamente como chegar ali. E hoje ela tá nesse projeto conosco. E esse nosso segmento, ele é muito cheio disso. É muito encantador. Tem uma galera, cara, tipo, o pessoal que foi fazer o nosso retrofit. Os caras ficaram ali apaixonados para fazer aquele retrofit, se dedicaram e tal. Então a gente tem muito essa galera que compra a ideia do gamer, né? A nossa comunidade é uma comunidade imensa. Então a galera vibra quando pega. Eu acho que a Camila entrou muito nessa vibe também, né? Legal. Participou de uma primeira inauguração, levou o filho, brincou e tal. Disse, pô, isso aqui é legal, é legal. E aí... encantador. Vai sair mais 10 lojas, né? Vai chegar. Talvez. Mas assim, nesse primeiro momento, qual é a grande virada, né? Qual é o grande momento? Hoje a 2RF, ela tem 3 lojas e a Luxpor Games tem 2. Então a gente sempre vende a ideia de 3 mais 2, certo? Então essa 3 mais 2 hoje, né? A gente vira para 5. Para 5 de fato, né? A gente vai fazer uma unificação. A 2RF não fala naturalmente o que nós somos. Não fala. Então eu preciso explicar o que é 2RF Games. Eu preciso dizer, 2RF Games é uma loja que gamer, que vende console. O nome gamer somos nós que estamos dizendo, mas a placa, se você ver, é só 2RF. É um nome que não se vende. E aí chegamos em uma conclusão, né, que seríamos
Loucos por Games. Todos loucos por games. Então- Somos todos loucos por games, é um slogan que a gente usa Sendo- na Loucos Days e casou muito bem. Sendo que aí, empresarialmente, se a gente for pro frio, se a gente for pro número, não faz sentido a gente ser Loucos por Games. Primeiro porque só somos duas Loucos por Games, não 3. E o maior faturamento tá dentro das 3. Das três 2RF. Então, a maior estrutura tá dentro das 3. As lojas novas que nós reformamos ano passado, abrimos uma e reformamos outra. Fale não, que ela abriu agora, nós vamos mexer de novo. São 2RF Games. Então, pra gente, né, se a gente for olhar números, jamais decidiríamos ser a loucos lógica por não games. faz isso. Mas assim, o trabalho foi tão bem feito, o aporte por trás de tudo isso foi tão consciente que em um dia a gente, até antes da Já decisão, tinha a tido gente uma já conversa, eu sabia. já tinha dito, cara, eu acho que vai virar loucos e eu tô dentro. Assim, até antes acho que vai- já decidia. Tranquilo. Antes da indicação, você É, já. porque a gente já tinha tido essa conversa antes e já meio que entendia que o nome 2RF não fazia mais sentido. Loucos por Games é muito. muito E a top, minha preocupação era com o Rômulo, né? Porque O ego dele, não, né? assim, eu sou apegado. Então, pra mim, talvez fosse. Eu falei lá na hora pra Camila, eu disse, cara, pra mim talvez fosse mais difícil. Eu sou apegado pra caramba. Então, e eu nasci loucos por games. Eu entrei dentro do negócio Inclusive, já dentro da loucos empresa por tinha uma games. separação. O Diogo era louco, o mulher 2RF tinha essa tretinha, viu? Mas assim, eu nasci loucos. Então, eu ficava, pô, pro Rômulo vai ser difícil. Mas não, eu acho que dormiu 2RF. A gente decidiu no dia lá, né? Mas no outro dia eu não fui nem trabalhar. Eu fui ficou em cortar choque, foi fazer cabelo, queria massagem. fazer uma massagem. Fazer massagem. Liguei pra fazer uma massagem, não tinha espaço. Eu falei, passei o dia piruando, perdido, sem nem trabalhar fui. Cheguei em casa 5 horas da tarde. Por que tu tá fazendo? Eu fui trabalhar, não. Fui cortar cabelo. O cara corta meu cabelo me alisa mais que minha esposa. Via alisar, pensando na vida. E aí. Fui lá, inclusive. Então, mas Então, assim, a gente de ladinho no dia aqui. bateu o martelo. Cara, vamos ser loucos. E agora isso tá acontecendo. Nós estarmos aqui, isso é sinal de que isso está acontecendo. Show de bola. Obrigado, tá, pessoal, por ter contatos aqui pra gente. Massa, a gente cara. não se conhece há tanto tempo assim, mas bateu, né? O sangue Bateu. bateu. Parece que a né? gente já se conhece há 10 anos. Aquela viagem de São Paulo lá, a gente conversou. Falei, cara, o Lucas é gente boa, né, Diogo? Porra, cara do bem e tal. Falei pra Lídia, ele é gente boa e tal. Ficou, né, cara? Ficou aí o contato. Deu match, Massa, né? obrigado pelo prestígio. Pra gente encerrar aqui, vamos pedir só o arroba de vocês aí, o arroba da loja, vamos dar um... Né, por enquanto ainda, né? 2RF Games, Loucos por Games, mas em breve somente Loucos por Games. E o pessoal, E o pessoal. Mas eles já estão todos descobrindo Cara, aqui. né, pessoal? eu sou low profile, né? Rabelo Rômulo, mas assim, vai estar fechado, eu só tenho 6 Não fotos. tem conteúdo Eu de- só posto Não, uma não foto posta por não, ano. né? Tu O também? meu tem umas vaquinhas Ninguém lá. é blogueiro. Legal. Eu acho que não. Focado da empresa, né? A gente é low profile, a gente quer que a marca seja maior do que nós. Show. Show. Aí o nosso, né? O meu é @lucasventura.br. O meu é Claston_Ferreira. E o pessoal aqui dos bastidores, @Larissa Brena, com 2 N's, né, Larissa? 2 A. Larissa Brena com 2 A's no finais. O seu, Cícero? Cícero, underline Santos. Isso é E fera, @ viu? Curso O Prime. melhor produtor que tá E tendo aqui hoje. a amiga? E o teu Instagram? Ou não quer? KWVA. Kelvia. Kathleen. Tem mais um Kathleen, não? Kathleen. Kelvia Kathleen. Vai, Isso é fala nome o de arroba artista. Fala a @, dela. Arroba Kelvia Kathleen. Siga Show. a garota. A gente, ela é vai boa, viu? deixar, a gente vai deixar aqui na descrição. Obrigado de novo. Cara, tá, obrigado a pessoal? vocês. Sim, obrigado aí. Foi Desculpa qualquer ótimo. coisa. Espero Foi em uma breve honra, encontrá-los nas reinaugurações. Vai ter comida? Show. Vai. Eu vou estar lá então. Estaremos lá. Valeu, viu? Valeu, Obrigado. mais. Valeu.